eu quero compartilhar uma palavra que eu dou o nome dela de tenda, altar e poço. Fala assim comigo: tenda, altar e poço. Você sabe, se eu fosse resumir a sua vida, eu podia resumir nessas 3 palavras. A vida de todo homem, de toda mulher, é resumido em construir tenda, levantar altar e cavar poço. Independente se você é muito crente, se você é pouco crente, independente se você conhece a Jesus há muito tempo ou há pouco tempo, a sua vida vai ser resumida em construir tenda, levantar altar e cavar poço. Fala assim: minha vida é resumida em 3 coisas: construir tenda, levantar altar e cavar poço. Se você for ver na história da igreja, no coração e no testemunho dos grandes homens de fé da Bíblia, todos os grandes homens de fé da Bíblia também passaram por essas 3 experiências, e a vida de todos os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia foi também resumida em 3 coisas. Sabe quais eram elas? Adivinha? Construir tenda, levantar altar e cavar poço. Pastor, você já falou 5 vezes, mas eu vou te falar a 6ª para que você não esqueça. Nessas 3 coisas se resume a sua vida. Eu quero usar o exemplo de um homem chamado Isaac. Já ouviu falar de Isaac? Quem era Isaac? O filho de Abrão, que se tornou Abraão. Isaac é o filho da promessa. Ele é o herdeiro de todas as promessas que Deus havia feito. Isaac é aquele que nasceu e desfrutou de tudo que o pai dele tinha conquistado pela fé. E você sabe que Isaac aponta para nós. Abraão, Isaac e Jacó apontam também, claro, para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas se Isaac, ele aponta para Deus Filho, nós também somos o quê? Filhos. Então nós somos representados na Bíblia como Isaac de Deus. Nós nascemos para desfrutar da herança que Cristo conquistou na cruz por nós. Ele levou a nossa coroa de espinhos e nos deu a coroa da glória. Ele levou o fardo pesado e nos deu o seu fardo que é leve. Então somos Isaac. Fala assim: eu sou Isaac da minha geração. E você sabe que Isaac, ele era o herdeiro de Abraão. Então ele desfrutou de uma vida abundante. Ele desfrutou, sim, de dias maravilhosos. E é essa a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você viva se questionando: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu estou aqui para te falar: a vontade de Deus é que você viva uma vida abundante. E eu chamo isso de a vida cristã normal. O que é a vida cristã normal? É uma vida cristã sobrenatural. Deus quer que você reine em vida. Deus deseja que a sua família seja um lar de leveza, seja um lugar de unção. Deus quer que o teu coração seja um coração saudável, curado, que as tuas emoções sejam estáveis, que a sua mente seja uma mente lúcida, que pensa na perspectiva, que os seus olhos vejam pelo prisma do céu. Deus quer que você de fato experimente de uma experiência, nesse curto espaço de tempo aqui na terra, abundante, que vale a pena ser vivido. Deus quer que você chegue na sua velhice, olhe para trás e diga: Deus foi bom, e eu provei de tudo aquilo que Ele preparou para mim. Hoje, eu estava ouvindo um podcast, e um dos rapazes lá disse, ele não é crente, mas ele falou um negócio que chamou minha atenção. Perguntaram para ele: qual que é o seu ideal de vida? Ele disse assim: eu quero provar de cada gota daquilo que a vida tem para oferecer. Eu falei: rapaz, ele foi muito específico. Eu falei: eu também quero. A gotinha que Deus preparou para mim, eu quero botar a boca assim: ai Deus, não quero perder. E não é maravilhoso saber que fomos criados para desfrutar de uma herança que nós não trabalhamos para conquistar? Não é maravilhoso saber que está à nossa disposição algo tão grande, tão incrível, mesmo sem a gente merecer? Você concorda comigo que isso é maravilhoso? Sim ou não? Sim, é maravilhoso. Mas você vai perceber, mesmo Isaac tendo
sido chamado para desfrutar de algo que já estava pronto, que Abraão tinha conquistado, nós vemos algumas características básicas na vida de Isaac. E a impressão que eu tenho quando eu leio a palavra é que as três coisas que eu te falei aqui no começo, alguém lembra o que era? Construir tenda, levantar altar e cavar poço. Parece que essas três coisas elas se repetiam na vida de Isaac. Só que eu podia usar esses três exemplos para também falar de Abraão. Eu também podia usar esses três exemplos para falar de Davi, para falar de Moisés. Eu podia usar esses três exemplos para falar sobre todos os heróis da Bíblia e todos os heróis da igreja. Porque essas três coisas resumem toda a nossa existência aqui na terra. O texto base que eu quero ler com você está em Gênesis 26, 17. Se puder projetar, por favor. Renan achou o texto hoje sozinho, né? Glória a Deus pela tua vida. Esse menino é prodígio. Gênesis 26, 17. Então Isaac partiu dali e acampando no vale de Gerar, lá habitou. Isaac tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai. Veja, os poços já existiam? Sim ou não? Estava pronto? Sim ou não? Mas alguém tinha entulhado os poços. Alguém tinha entupido os poços. O poço existia. Um dia alguém bebeu água lá, mas aquele poço, aquela água que fluía parou de fluir. Então Isaac fez o quê? Foi cavar os poços do seu pai. Pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Eu sei que você lembrou da musiquinha. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Eu não sei porque que eu gosto tanto de... Eu começo a ler um texto, eu lembro de uma música. Aleluia. Querem entulhar meus poços. Sabia que a primeira vez que eu fui na célula, 2007, eu era da célula 15, lá no Caiuá. E daí tinha um batismo na igreja. Foi lá no Santa Quitéria, num centro de natação chamado Israel. Daí me convidaram para ir no batismo e tal. Um monte de gente ia batizar e eu fui. Daí quando eu entrei no ônibus, tinha um rapaz, né, meu amigo até hoje. Quando eu entrei no ônibus, o primeiro dia que eu fui na igreja, ele estava tocando essa música no violão. Consigo lembrar como se fosse ontem. É maravilhosa essa música. Foi daqui que tiraram a letra da música. Verso 19. Fecha aspas, tá? Era só para você saber uma curiosidade minha. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Verso 20. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou ao poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram o quê? Outro poço, pelo qual também contenderam, por isso chamou Sitna. Verso 22. E partiu dali e cavou ainda outro poço. Por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Depois subiu dali a Bersibá, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque sou contigo, te abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaac, pois, edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, então armou ali a sua, e os seus servos cavaram novamente um poço. Veja só, você sabe que naquela época os homens eram como nômades. A Bíblia própria diz que Abraão, ele era um construtor de tendas. Essa era a profissão dele. Ele construía tendas porque ele não cria que a vida dele tinha que estar fundamentada nessa vida. A Bíblia fala no texto aos Hebreus que ele esperava a cidade que vem. Da mesma maneira, deveríamos ser eu e você. Nós precisamos entender que a nossa
casa terrena não pode estar firmada nesse mundo. Nós precisamos ser habitantes de tendas. O que significa isso, pastor? Nós estamos aqui, mas precisamos viver e esperar uma cidade que desce do céu, que é a Nova Jerusalém. Quem pode dizer amém? Mas você vai perceber que a repetição na vida de Isaac. Ele está sempre cavando um poço depois do outro. Ele está sempre levantando um altar. Se a gente for lembrar aqui, lembra de Jacó, quando ele encontra Deus, ele levanta um altar lá, chama o altar de Peniel. Ele levanta um outro altar, levanta aquele altar e chama aquele altar de Betel. O próprio Abraão, ele vai lá, levanta um altar. Você vai ver muitos homens e mulheres de Deus, o próprio Moisés ali no deserto, eles paravam, levantavam altares para o Senhor. Lembra de Elias, que ia lá, lembra ou não lembra? Lembra lá os profetas de Baal? Você vai perceber que isso vai se repetindo em toda a palavra de Deus. Mas o que significa levantar tendas? Quer dizer, construir tendas, levantar altar e cavar poços. Em primeiro lugar, eu quero te falar a respeito das tendas. Todos nós podemos resumir a nossa vida em construir tendas. É assim a sua vida. Se você quer enxergar a sua vida de forma espiritual, você precisa entender: Deus trabalha com você através da construção de tendas. E andar com Deus é viver construindo tendas. Fala assim comigo: andar com Deus é viver construindo tendas. Pastor, mas o que significa andar com Deus e construir tendas? Significa o seguinte: Deus não trabalha apenas de uma maneira. Deus não trabalha apenas de uma forma. Isso significa que de tempos em tempos, a maneira como Deus vai trabalhar na sua vida, de tempos em tempos, as estações que você está passando, de tempos em tempos, aquelas áreas do seu coração, aquelas áreas da sua família, que muitas vezes são até esquecidas, Deus vai precisar voltar nelas e trabalhar sobre cada uma delas de forma individual, à medida que o tempo vai passando. Significa que não existe inverno eterno, também não existe verão eterno. Pastor, eu quero entender um pouquinho melhor sobre isso. Você precisa entender que as tendas falam de fases, e a vida é feita de fases. Tendas falam, irmãos, de ciclos, e a vida é feita de ciclos. Por que eu digo que tendas falam de fases e de ciclos? Porque naquele tempo as tendas eram feitas com estrutura de madeira e cobertura de pele de animais. E com o passar do tempo, o que acontece com a madeira, irmão? Ela aprodece. O que acontece com as peles de animais? Elas vão rasgando. E viver uma vida resumida em construir tendas fala de você viver uma vida dependente de Deus e sensível a qual é o estágio que você está vivendo hoje. E qual é o problema? Fala para quem está do teu lado assim: qual é o problema? É que muita gente vive numa tenda que ele começou a construir há 50 anos atrás. Passou 50 anos, ele ainda está falando lá de 2007. Ele ainda está falando das promessas do... Ô pastor, mas quem está falando é você. Não, mas não é isso que eu estou falando a respeito da música que nós cantávamos, mas é de você viver em 2022 com a mente, com a mentalidade de 2007. Foi muito benção aquela música lá, mas nós não toca essa música mais no louvor. Devia talvez, né? Tinha que tocar, Isabel. Mas nós não tocamos. Por quê? Que passou a tenda daquela música. Lembra antigamente? Eu não sei quem é crente um pouquinho mais de tempo, eu lembro. Se bem que nós estamos resgatando isso aí. Eu sinto que tem uma unção fresquinha no nosso meio. Mas você lembra que, você vai perceber que Deus trabalha de tenda. Lembra uma época do Fernandinho? Falando de música, eu gosto. O Fernandinho, irmão, tinha 1 hora de louvor, 40 minutos era só. Todo mundo pulando, lembra ou não? Sim ou não? Você saía do culto fedorento. Lembra aí uns 4 anos, 5 anos atrás, quando surgiu o Alessandro Vilas Boas, a banda Morada, lembra? Ninguém mais queria saber. Veja, é tenda, é passageiro. Lembra quando todas as igrejas começaram a pintar as paredes de preta? Apagar a luz no louvor, lembra? Lembra ou não, irmão?
Você percebe? Você fala assim, pastor, mas para que isso? É tenda, é momento, são coisas que passam. Lembra também quando não tinha nem guitarra nas igrejas? Você lembra que você passou já da idade, né, irmão? Glória a Deus pela tua vida, aleluia, glória a Deus, brincadeira. Mas veja, tinha uma época que não tinha guitarra na igreja. Tinha época, irmão, que falava que a guitarra era o próprio Satanás. E que a bateria era coisa de macumba. Falavam. Lembra quando só tinha órgão na igreja? Quem lembra dessa época? Veja, era tenda, porque a história da igreja é construída de ciclos, mas a sua vida também. Existe o ciclo que você é solteiro, existe a tenda do solteiro, existe a tenda do casado, existe a tenda de você ser povão, existe a tenda de você ser líder, existe a tenda, irmãos, de você ser muito pobre, mas existe a tenda de você começar a prosperar. Existe a tenda, irmãos, que é você e a sua esposa, você e o seu marido, daí nasce o filho, opa, mudou a tenda, mudou a fase, mudou a estação. Hoje você está solteiro, então como você está solteiro, você fala de um jeito, você pensa de um jeito, as tuas prioridades são definidas por uma coisa. O irmão veio me procurar, porque o fulano tinha casado, tinha deixado os amigos. Eu falei, irmão, ele não deixou os amigos, é que mudou a tenda, você tem que aprender isso. Quando a pessoa conhece alguém, quando ela começa a se relacionar, principalmente quando ela casa, tem que mudar a tenda. Por que os irmãos têm tanto problema? É porque eles casam e deveriam fazer o quê depois que casou? Mudar a tenda, parar de jogar videogame, né, irmãos? E agora ele fala assim, agora eu vou começar, é verdade ou não? Nada contra o videogame, nada contra. Eu só estou dizendo o seguinte, tem que deixar a mentalidade. Amém, irmão? Desculpa a expressão tola. Mas ele tem que mudar a mentalidade. Daí nasce o bebê, nasce a criança. Ela tem que parar de achar agora que a vida é dormir até meio-dia e ficar conversando com as amigas no telefone. Não, agora é hora de eu cuidar do meu filho. Faz sentido ou não? Daí os filhos crescem, daí os filhos casam, daí os filhos vão embora. Daí o que eles pensam? Ah, porque Deus me deixou. Não, é uma outra tenda que está começando, é um outro ciclo que está começando. Agora é a hora que eu vou poder cuidar de mim, porque eu já cumpri meu papel, criei meus filhos, eles saíram de casa, foram cuidar da vida deles. Qual que é o problema? O problema é que às vezes os pais não deixam os filhos construir a tenda deles. Então eles ficam ali querendo sufocar os filhos. Resultado, o filho nunca cresce, nunca avança, e o pai está sempre mal, porque nunca consegue cuidar de si mesmo. Já viu um exemplo assim? O pai vai lá, sufoca e tal, o filho está barbado já, e o pai está lá, não deixa. Daí o que acontece? Vai dar ruim, vai dar ruim. Mas a gente tem que estar sensível que a vida é resumida em construir tendas. Outro exemplo, o filho, ele não entendeu que chega uma idade que agora ele tem que começar a construir o que, gente? As tendas dele também, tem que sair da barra do pai, tem que começar a pensar em si, tem que começar a construir a sua própria história, ir atrás dos seus próprios objetivos, estabelecer os seus próprios projetos, se posicionar diante da vida, para onde vai, com quem vai, o que vai. Consegue entender as tendas da vida? São fundamentais. Existe a tenda de quando você ganhava um salário. Nessa tenda de um salário, você tem que se adequar a essa tua realidade, porque essa é a tua tenda. Qual que é o problema? As pessoas estão em uma tenda e querem viver em tendas que não eram deles. Ou melhor, eles querem acelerar o tempo. Já viu gente que gosta de acelerar o tempo? Não está na hora de se relacionar, mas eles querem relacionar. Daí na hora que eles começam a querer se relacionar, tudo na vida deles começa a dar errado. Eu conheço gente assim. Por quê? Porque eles querem acelerar o tempo das tendas. Mas o que acontece? Cada tenda tem um tempo específico. Fala para quem está do teu lado, cada tenda tem um tempo específico. Quem que determina esse tempo? Não é você, é Deus. Significa que, se você sai do emprego antes da hora, você leva chumbo na cabeça. Porque assim, Deus que vai definir a hora que você vai fazer as coisas. Viver uma vida de construção de tendas é ser sensível às direções do céu. Tem alguém entendendo ou você está perdido aqui?
É 21 dias vivendo uma fé prática. Então eu estou falando com você coisas muito práticas. Você tem que se preparar, você tem que olhar para o céu, você tem que checar as nuvens, você tem que fazer igual o Kiko, saber para onde o vento está indo. Porque se você sai da tenda antes da hora, no meio do caminho o sol vai te pegar e a chuva vai te molhar e você vai sofrer desnecessariamente. E depois nós questionamos: por que eu estou passando por isso? Simples, é porque você foi querer sair da tenda que não tinha que ter saído. Você quis acelerar as coisas na sua vida e está colhendo o resultado disso. Deus, cadê o seu amor? Continua no mesmo lugar, mas a vida é resumida em construir tendas. Quem está entendendo aqui, diga amém. Cara, isso muda a tua vida. Muda tudo a tua vida. Você quer passar de tenda? Comece a estudar sobre a nova tenda, amado. Vai estudar, vai estudar. Não, agora eu vou comprar uma casa, eu vou sair do aluguel, porque o aluguel é uma tenda. Você vai comprar a sua casa. Glória a Deus, profetiza, você vai comprar a sua casa, em nome de Jesus. Vai comprar um carro novo, o que você tem que fazer? Profetiza, vai comprar um carro novo, em nome de Jesus. Veja, você tem que fazer o quê? Como que é essa nova tenda? Como que é a vida lá? Hoje estava conversando com os irmãos aqui, a gente instalou a nossa mesa de som nova ontem, aleluia. Percebeu que ficou melhor o som ontem no culto? É que os irmãos nem ligam para essas coisas, eu ligo tanto. É porque eu acho que a coisa mais importante da igreja é a unção, é claro, mas depois da unção é o som. Depois do som é o pastor, é tudo brincadeira, mas o som é muito importante, porque a fé vem pelo ouvir. Se você não consegue ouvir com clareza o que está sendo falado, não tem nada. Mas, aleluia, né? Mas eu estava falando com os irmãos, a mesa está ali, eu não sei apertar os botões, tem 495 botões. Não, é top a mesa, é mesa de estúdio. É o seguinte, eu não sei apertar nenhum botão, mas eu posso ficar 2 horas com eles conversando sobre a mesa. Sabe por quê? Porque eu sei que quando colocasse essa mesa ia mudar uma tenda. E eu falei, eu vou estudar para saber o que eu posso usufruir nessa nova tenda. Então o que a gente vai começar a fazer nessa nova tenda? A gente vai pegar o áudio que nós ministramos o louvor, vamos tratar esse áudio, deixar ele igual o CD, vamos fazer um negócio top, produzido, vamos pegar só a parte do louvor do culto, e a gente vai começar a subir no YouTube só os momentos de adoração da nossa igreja. Veja, vai ser uma nova tenda, isso vai nos dar um novo alcance nas redes sociais. Amém, irmãos? Veja, mas para a gente entrar nessa nova tenda, você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá saber o que essa nova tenda pode te oferecer. Faz sentido o que eu estou te falando? Eu não estou falando de mesa de som, você está entendendo, né, irmão? Eu estou te falando de uma forma como você enxerga a sua vida, para você se preparar. Porque se você não enxerga a sua vida dessa maneira, você acaba se frustrando. E outra coisa que muitas vezes acontece, já viu gente que está sofrendo, adoidado, levando chumbo na cabeça? Conhece gente que está assim? Por quê? Porque a tenda dele já está prode. As bases da tenda já está tudo comida pelos cupim. Gente que já tinha que ter saído da tenda, ó. E depois eles falam assim, mas por que o meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe nunca vai? É porque você está nessa tenda aí, Vaz. Mas por que eu nunca prospero? É porque Deus quer que você vá para uma nova tenda. Deus quer que você tenha um novo posicionamento financeiro. Mas daí você fica lá com medinho, não sei, porque... Consegue entender? Por que às vezes, irmãos, a nossa vida emocional parece que está sempre vivendo aquela gangorra? Por quê? Porque a gente ainda está preso naquela tenda de 1983. A gente ainda está preso no passado. A gente não entendeu que Deus quer mudar as fases, que Deus quer mudar os ciclos, e para Deus mudar os ciclos, você tem que estar sensível, porque às vezes você pode estar em uma tenda que na verdade já ficou velha.
Tem gente, irmãos, que a vida deles tem cheiro daquele negócio que você coloca lá no guarda-roupa, como que é o nome? Naftalina. Tem gente que fede naftalina. Conhece gente que é assim? Você vai conversar com ele, ele fala: não, porque em 1810 era assim, vamos fazer daquele jeito. Irmão, isso era 1810, nós estamos em 2022, as coisas aconteceram, o rio soprou, as coisas avançaram. Você tem que mudar de tenda. Pergunta para quem está do teu lado: a tua vida fede naftalina? Nada contra a naftalina, porque eu tenho lá em casa. Nada contra, porque eu tenho lá em casa no guarda-roupa também, porque ela ajuda. Antimofo. Mas o que eu quero dizer da naftalina não é a naftalina, o problema não é ela. O problema é aquele casaco que está lá, que não te serve mais e você quer insistir em usar. É aquela calça que você coloca uma camisa mais larga porque o botão não fecha. É você usar o 36 e querer calçar o 32 ainda. É você não assumir o GG. Fala para quem está do teu lado: assume o GG. Mas você concorda? Quem está entendendo aqui que eu não estou falando de tamanho de camiseta? Fala para quem está do teu lado: a tua vida é resumida em construir tendas. Não dá para viver a mesma tenda para sempre. Aquela que você está. Mas você tem que estar sensível, porque dentro dessas tendas existem muitas variáveis. Existem as tendas no teu trabalho, existe a tenda nas tuas amizades, existe a tenda dos relacionamentos, existe a tenda do teu compromisso com Deus. E entrar na tenda de Deus, o que é entrar na tenda de Deus? É seguir a nuvem. Quando você entra debaixo da nuvem, a unção volta a fluir na tua vida. Quando você entra debaixo da nuvem, você volta a sentir o frescor do céu. Irmãos, eu sinto o Espírito Santo falando aqui nessa noite. É verdade ou não? Muitos vivem só do passado. Porque antes as coisas não eram assim. Não era. Porque antigamente era tão bom. Pois é, irmão, passou. Tudo que é tenda é de madeira, apodrece. Você percebe às vezes que as coisas estão estranhas. Quando chove você se molha. Quem sabe você tenha percebido, a tenda está velha, está na hora de ter uma nova postura, um novo posicionamento. E o irmão falou para mim: não, pastor, mas parece que as coisas estão tão puxadas, é tão corrido, é tão acelerado, eu não tenho tempo para nada. Então eu tive que falar para ele, falei: então é o seguinte, você tem que entender, porque é a tenda nova, e na tenda nova, negão, é assim. E sabe qual é a tendência? A tendência é só piorar, irmão. Que hoje nós somos em 300 irmãos, e quando tiver 1000, quando tiver 10.000, a gente não ora para uma igreja de 10.000 pessoas? E aí? E aí? Hoje nosso problema, irmãos, às vezes é um prédio de 1.000 metros. E quando o problema for quando a gente estiver construindo a Arena Pontal 7.000, é uma outra tenda, É verdade ou não? Lembra quando você tinha dificuldade às vezes para passar na prova? Aquela era uma tenda. Talvez hoje a tua dificuldade está de pagar todas as contas. Talvez a tua dificuldade hoje está de levantar R$1.000. Daqui uns tempos eu profetizo que a tua dificuldade não vai ser juntar R$1.000, vai ser juntar 10.000. Quem quer ter dívida de 10.000? Eu quero ter dívida de 10.000. Você fala: eu não quero ter dívida. Então tá tudo certo, é porque você quer viver na tendinha do 1.000. Eu quero viver na do 10.000. E quando eu chegar na tenda do 10.000, eu vou falar: Senhor, agora eu quero ficar devendo 100.000. Depois eu vou falar: eu quero dever 1.000.000. Pastor, você é inconsequente. Não, mas é porque eu sei que Deus quer que eu rompa, que eu avance, que eu prospere. Mas eu tenho que estar sensível para qual é a tenda. Qual é a tenda? Porque se eu dou um passo para frente, eu levo na cabeceira. Segunda coisa que a gente pode resumir
a nossa vida? Primeiro é construir tenda, a segunda é levantar altares. O que significa, pastor, levantar altar? Essa é a forma como Deus faz com que você seja espiritualmente saudável. Deus faz você um crente saudável à medida que você aprende a levantar altares. Eu não estou falando do teu altar de oração, amém, irmãos? Amém? Fala assim, não é altar de oração. Altar de oração não é quando você vem, ora, canta, ora em línguas, roda no manto. Não. Não estou falando desse altar de oração. O altar que eu estou falando aqui é um altar de sacrifício. É um altar de entrega. Levantar altares significa que de tempos em tempos Deus vai requerer de você uma área nova da sua vida. Ele vai pedir para você um pedaço novo do teu coração. Ele vai trabalhar de tempos em tempos em lugares que talvez você tinha até esquecido que precisava de um ajuste. Ele vai apertar uns parafusos que você acha que já estava bem firme. Mas você sabe, se a vida é resumida em construir tendas, a cada nova tenda, Deus vai ter que fazer o quê? Apertar os novos parafusos de novo. Ele vai ter que colocar óleo na engrenagem. Como que ele vai fazer isso? Convidando você para o altar. Ele vai atrair você para o altar. Por quê? Para que serve o altar? Para trazer a oferta. Antigamente na nova aliança, quando você queria ir diante de Deus, você tinha que levar o quê? Uma oferta, porque ninguém se apresenta diante de Deus sem uma oferta. Hoje, qual é a nossa oferta? Cristo. Ele é a oferta perfeita, e por causa de Cristo podemos estar na presença de Deus. Mas esse altar que eu estou falando aqui é o altar da oferta, mas não é a oferta de Cristo que eu estou dizendo. Qual é a oferta nessa situação? É você. Fala para quem está do lado, é você, freguês. Fala para ele assim, você é a oferta que tem que ser entregue, oferecida no altar. Você já parou para pensar, irmãos? Por que a gente não... Você percebeu que todo culto tem oferta? Quem gosta de ofertar e dizimar aqui? Dá um glória a Deus. Eu amo ofertar e dizimar. Esses dias eu fui dar o meu dízimo, eu falei, aleluia. Que quando eu conheci Jesus, eu era só um menininho que pedia dinheiro para o meu pai tomar sorvete. Hoje eu posso pegar o meu próprio dinheiro e dar para Deus e falar assim, salva vidas com isso aqui, Senhor. Por quê? Porque Deus fez eu mudar, crescer, avançar, prosperar. Isso é maravilhoso. Mas já parou para pensar, por que a gente não faz o seguinte? Quanto tempo que você acha que você vai servir a Deus, ô Maico? Quantos anos? Uns 50? Está com quantos anos? Rapaz, tudo isso. Vamos arredondar que você está com 50 já. Você acha que você vai viver quanto tempo mais? Até uns 80? 90? 100 anos. Ok, você vai viver até 100. Então você tem mais 50 anos pela frente. Faz quanto tempo que você conhece a Jesus? Uns 20 já? 2007, 7 com 20. É o seguinte, 70 anos vezes 52 semanas, o Maico até o dia da sua morte vai participar de 3.640 cultos, aleluia. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse negócio de ter que trazer o dinheiro para o culto, ficar fazendo pix todo domingo. Vamos calcular que ele vai dar 50 de oferta por culto. Em vez de todo domingo ficar com esse tempo aí, para que ficar pedindo dinheiro toda semana, pastor? Vamos ver quanto tempo que a gente vai servir a Deus, vamos estabelecer um valor e vamos dar uma oferta só de uma vez por todas? Não ficaria muito mais simples o jogo, sim ou não? Então tá, 3.640 cultos vezes R$50, o Maico ia ofertar durante 70 anos servindo a Deus R$182 mil. Quem pode dizer glória a Deus? Faz o seguinte então, Maicão, pega aí a tua carteira, Pato, escorre lá pegar a maquineta de cartão, ele vai passar ali no débito R$182 mil. Quem pode dizer glória a Deus?
Ergue a mão, Maico, nessa hora, as duas mãos para o céu. Ergue as mãos para o céu. Vamos falar junto, receba, 1, 2, 3 e receba. Mas olha para cá, você concorda que não seria muito mais fácil fazer isso? Quem concorda, diga amém. Para que Deus fica me pedindo oferta todo domingo? Eu vou dar de uma vez só. Deus não faz assim. Sabe por quê? Porque se você dá uma só oferta para Ele de uma vez por todas, você nunca mais vai vir com o coração humilde diante dEle trazer o seu coração. Por que Deus nos chama todas as semanas para vir até o altar? Por isso que é importante você levantar e vir até o altar trazer a oferta. O altar não é isso aqui, não chame isso aqui de altar, pelo amor de Deus. Amém, irmão? Eu chamo isso aqui de nave, tem gente que chama de palco, tem gente que chama do que quiser. Altar está aqui. Amém, irmãos? Tem gente que, cuidado, não vou subir no altar. Isso aqui é só um palco, irmão. Não tem nada demais aqui, mas o altar está aqui. Opa, falou aí, né? Chegou a hora de pegar essa área da minha vida e colocar no altar. Eu nunca esqueço, eu tinha um problema na minha vida emocional. Sério. Nossa, eu era tudo pitimbado, como diz. Eu achava que eu não ia casar, que eu não ia ser feliz, que a minha vida ia ser só um sofrimento. Teve um dia que eu participei de uma Holy Fest na Videira, em Curitiba. O pastor Eric Nunes estava pregando. Foi 2011, acho, 2012. E daí lá, teve um momento que eu falei para Deus, eu falei, Senhor, nessa noite eu te dou meu coração. Foi um dia assim que marcou, sabe? Eu falei, Pai, a partir de hoje eu nunca mais vou ficar pensando pior sobre mim, que o Senhor não me ama, que a minha vida vai ser uma vida de frustração. Eu ofereci meu coração para Deus. Tempos depois de eu ter colocado aquela área, a minha vida emocional diante de Deus, sabe o que começou a acontecer? Deus começou a sarar meu coração de um jeito. Eu era cheio de bloqueio na alma, sabe aquele negócio de tipo, eu acho que eu sou assim por causa do que eu passei lá na minha infância. Já viu aquele negócio assim, que eu preciso de cura interior, sabe aqueles negócios da alma, assim, de quem não sabe que é o novo nascimento? Sabe aquelas pessoas que não sabem que é novo nascimento, e ele fala, porque eu tenho que fazer uma regressão, cura interior. Uma vez por mês tem que ir lá para o retiro, ficar lá no sol, sendo curado, salgado por Deus. Não, eu sou nova criatura. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Mas sabe o que faltava eu fazer? Pegar aquela mágoa que fizeram comigo, aquelas dores, aquelas lembranças da minha infância e colocar, sabe aonde, irmão? No altar de Deus. No dia que eu coloquei aquilo no altar, a dor saiu. No dia que eu coloquei aquilo no altar, todo tipo de bloqueio que eu tinha foi embora. E Deus começou a me fazer a restaurar a minha identidade. Deus começou a me dizer quem de fato eu era. Mas sem que eu colocasse aquilo no altar, parecia que existia um véu que não me permitia enxergar. Isso é maravilhoso. A terceira coisa para a gente encerrar, a primeira é edificar tendas, levantar tendas, construir tendas, levantar altares e cavar poços. Irmão, isso aqui que é o top da parada. Porque a tua vida é resumida em cavar poços. O que significa isso para nós hoje? Esses poços falam de experiências que Deus deseja dar para você, que vai exigir de você uma atitude prática de cavar até verter água. Deus tem água para você? Sim ou não? Ele tem a vida abundante para você? Sim ou não? Mas para isso você vai ter que cavar o poço. Cavar poço fala de ser persistente. Cavar poço fala de você ser resiliente. Eu gosto dessa palavra. Cavar poço fala de você permanecer.
de você não olhar para o natural, porque às vezes você vai começar a cavar e aquele poço vai ter 10 metros. Você sabe, a gente trabalha com piscina aqui, se quiser instalar sua piscina, pode me chamar. Mas tem lugar que você cava 40 centímetros, verte água. Tem lugar que você cava 3 metros, está seco. E esse negócio de poço é tão legal, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa do teu lado, ele bate o pé no chão, levanta um chafariz para cima. Aquela área da vida dele que você é tudo destruído, parece que na vida do irmão do teu lado, parece que as coisas são fáceis. E você fica se questionando, por que com os outros tudo é mais fácil e para mim é mais difícil? Parece que é difícil só para mim, mas sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O seu caminho é melhor do que o meu, sua visão vai além do que eu vejo. Conhece? O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. Isso fala dos poços. Vai ter áreas da sua vida, talvez a sua família, talvez o seu casamento, talvez os seus filhos, talvez a sua vida financeira. Vai ser um poço seco, sem água, vazio e cheio de lixo. O irmão do lado está lá nadando no poço dele, feliz, dizendo, vendo água. Você pode até tentar pegar a água dos outros ou fingir que o teu poço está vazio, mas nada vai mudar na tua vida, porque você sabe que aquela área está seca. E a tua vida vai ser resumida em cavar esse poço. Sabe o que significa cavar poço? Diga assim, o quê? Deus quer te dar experiência pessoal com Ele. Cavar poço significa que Deus quer te dar a experiência prática daquilo que você fala que acredita. Cavar poço é você ter uma atitude real diante de uma fé teórica. Cavar poço fala de você se levantar para caminhar e cavar literalmente aquela área que talvez você constantemente é tentado deixa isso aí para lá. Mas se você deixa para lá, meu irmão, eu vou te falar, daqui a pouco isso aí vai chegar de novo na tua vida. Porque com Deus não dá para pular de fase. Com Deus não dá para pular de fase. Com Deus não dá para pular de fase. E eu vou te falar mais uma coisa. Adivinha o que é? Não dá para pular de fase. Poços, cavalos, cavar poço, fala de autoridade. A maneira como Deus constrói força em você, a maneira como Deus constrói raízes em você, a maneira como Deus dá para você peso espiritual, é te levando a cavar poço e achando água. Sabe por quê? Porque uma coisa é eu chegar aqui para você e falar assim, ó, Deus vai fazer na tua vida, porque um dia eu ouvi a história de um homem de Deus que passou por isso e Deus fez na vida dele. E um dia eu ouvi do outro, é verdade ou não? Outra coisa eu falar assim, ó, eu sei o que você está passando, já passei por aí e encontrei água. Muda tudo, muda tudo. Concorda comigo? Concorda comigo? O poço traz autoridade. O poço te dá poder espiritual. Eu sei que a gente gosta de contar a história dos outros. Eu sei que a gente gosta de dar exemplo dos outros. Eu conheço fulano, porque eu li no livro, porque eu ouvi o podcast, porque eu li na palavra. Mas qual que é a tua experiência com aquilo? Eu vou te falar, meu irmão, as áreas da sua vida onde você encontra mais sequidão são exatamente as áreas que Deus quer te dar autoridade. As áreas que você fala assim, essa é a pior área da minha vida, eu ouso te dizer que ali está o segredo da abundância no teu coração. É aquela área que você tem que ir. Eu sei que a gente é tentado a fugir dessas conversas. A gente é tentado a ignorar essas coisas, porque a gente fala assim, já que não deu aqui, vamos para outro lugar, né?
Já que essa área aqui não vai para frente, vamos mudar de fase. Deixa isso aí para lá. Não vamos nos envolver. Abandona aí. É verdade ou não? A gente é tentado, tocou naquele assunto, você corre. Por quê? Porque você teve uma experiência ruim. Porque ali você cavou e não encontrou água. Mas é tão bom quando alguém vem conversar com você, você fala assim, ó, essa área aí, ó, já venci. Você está passando? Já passei. Você sabe que à medida que você vai cavando o poço e achando água, você vai ganhando coragem. Eu lembro quando a gente chegou aqui embaixo, naquele prédio ali, nessa rua aqui do Mateus, perto ali, a Avenida do Bosque, chovia, a gente falava, vem para a esquerda, vem para a direita. As pessoas vinham visitar a gente e falavam, meu Deus do céu. Você percebia, sabe o quê? Ninguém acreditava. Não acreditava, as pessoas zombavam. Eu lembro um dia a irmã chegou, você que é o pastor? Eu falei, pois é, mas você é um moleque. Eu falei, fazer o quê? Davi, né? Faço. Davi é assim. Mas veja, aquilo era um poço. E daí eu fui conversar com o meu pastor e falou assim, ó, só tem um jeito de mudar isso. Tenha frutos. Ganhe almas. Deixa o tempo passar. Em outras palavras, cava o teu poço, rapá. O que eu fiz? Fui cavar poço. Fui para a presença de Deus. E Deus, vai sair água dessa cidade, Deus. Eu vou encontrar água aqui, Senhor. O Senhor vai fazer sua obra, Senhor. E daí Deus foi. Daí hoje a gente está indo para um novo desafio. Dá um tremelique. Mas eu já sei que Ele abre poço. Eu já passei por isso. Eu já vi a água vertendo. Eu tenho mais coragem. Quando você cava um poço novo, é como se fosse colocado uma nova medida de unção na tua vida. Só que para você achar água, você vai ter que experimentar cavar. Você vai ter que se posicionar para cavar. Se Isaac, preste atenção aqui. Se Isaac tivesse deixado os poços do seu pai entulhados, provavelmente nós não iríamos conhecer o Isaac que nós conhecemos. Se ele tivesse pegado aquelas áreas da vida dele que não fluíam e tivesse ignorado, provavelmente a gente não ia falar dele como falamos hoje. E hoje você vai sair daqui falando, meu Deus do céu. Porque eu estou resumindo a tua vida. Porque quando eu falo isso aqui, eu resumo a minha vida. Eu falo, não acredito que é tão simples assim. Construir tenda, levantar altar e cavar poço. O que você acha de a gente se levantar e orar dizendo, eu vou fazer isso, Deus? Pode ficar de pé aí? O que você acha de erguer a sua voz e falar para Deus, eu vou levantar todos os altares e vou colocar o meu coração diante do Senhor. Eu vou construir tenda, eu vou estar sensível. Eu não vou sair da tenda antes da hora e não vou ficar nela quando o Senhor não tiver mais. Senhor, mas essa área da minha vida é uma área seca. Vai verter água. Vai verter água. Eu não aceito que essa área não verta água. Pergunta para quem está do teu lado, vamos ver se ele tem coragem de falar. Pergunta para ele, qual área da sua vida é um poço seco? Tem coragem de falar? Pastor, eu não quero falar. Então pensa agora, pensa com você mesmo. Qual área da sua vida é um poço seco, meu irmão, minha irmã? Você vai orar agora, no nome de Jesus, você vai falar, Deus, eu vou achar água nesse poço. Eu vou achar. Não vou fugir dessa corrida. Eu estou no 15º dia, Senhor. Até o 21º vai verter água nesse trem. Vai verter água nesse negócio. Talvez tenha alguém da tua família aí. Se tiver alguém da tua família, eu queria que você fosse junto dele. Pastor, não tem ninguém da minha família. Então eu queria que você agora pudesse fazer uma dupla, homem com homem, mulher com mulher. Encontra alguém aí para orar com você.
Faz uma dupla, um trio, homem com homem, mulher com mulher. Aí você não vai ficar sozinho. Não deixa ninguém sozinho, por favor. Se tem alguém da família, você junta com eles. Se não, junta homem com homem, mulher com mulher.